Hoje nós vamos falar então da importância do exercício físico no processo de gestação. Isso mesmo, existem inúmeras evidências científicas aí sobre a importância de fazer atividade física ao longo da gestação, pessoal. Nós vamos trazer uma lista de evidências para vocês para esclarecer o porquê, o como se deve fazer, as contraindicações, os cuidados que nós devemos tomar, tudo isso que vai nortear o trabalho do personal trainer e também orientar você, mamãe, a cuidar bem da sua saúde, da saúde do feto. Isso mesmo. E, pessoal, vamos lá. Quais seriam, então, os objetivos de se exercitar ao longo da gravidez? Olha, a gente pode citar inúmeros, tá? Primeiro, manter a saúde da mamãe e manter a saúde do feto. Isso relacionado não só no processo de gestação, pessoal, mas existe um conceitinho aí de epigenética que é tudo que nós, as mamães, elas fazem ao longo do processo de gestação pode impactar a vida da criança ao longo de toda a vida. Isso mesmo, nós vamos apresentar algumas evidências para vocês já começarem a entender da importância de se cuidar e da responsabilidade que nós temos na mão sobre essa gerência do cuidado da saúde da gestante. Prevenir contra a depressão, isso mesmo, a depressão existe uma grande incidência de depressão ao longo da gestação. Cada minúcia a gente vai esclarecer com mais cuidado para vocês. Manutenção da funcionalidade da mamãe é importante a gente manter no processo de gestação. Além disso, melhora de dor lombar e dor na cervical, evitar um aumento excessivo do peso, pessoal? Prevenir contra a diabetes gestacional e também a hipertensão gestacional, que é muito comum, além de prevenir também contra a incontinência urinária. Uma melhora do sono e também uma prevenção para a perda de calcificação óssea. Tudo isso é importantíssimo para a gente se manter seguro. E a pesquisa de Everson de 2014, ele fez uma meta-análise dos maiores guidelines aí de associações médicas e não encontrou nenhum relato sobre a não recomendação de atividade física no processo da gestação. Pelo contrário, pessoal, o exercício, o mal do exercício, na verdade, no processo de gestação, ele é encontrado em mamães aí que dosaram muito mal a carga de treinamento, tá bom? E vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer ao Dr. Paulo Gentil, que é um dos maiores doutores aí do mundo, Ele já publicou em revistas científicas aí de grande impacto internacional, referência aí no Brasil sobre a prescrição do treinamento e também do ponto de vista aí da gestante, especialista em gestante, a pós-doutora aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora Ingrid Dias. Agradecer as aulas que nós tivemos aí e também, pessoal, o conjunto de evidências aí científicas que esses doutores nos forneceram para estar informando vocês aí melhor sobre a gestação, ok? E o exercício físico. Então vamos lá, pessoal, uma pergunta que surge: quando eu devo iniciar a atividade física gestante? Engravidei, quando que eu posso iniciar? Olha só, primeiramente, seria interessante para aquelas pessoas que não têm hábito nenhum de atividade física, estão sedentárias há anos, iniciar a atividade física depois das 12 primeiras semanas, os 3 primeiros meses, tá? É um processo onde existe a maior probabilidade de aborto espontâneo e onde que existe um perigo maior de alterar mais ainda o corpo, tá? Já para as mamães ativas, as mamães que já têm hábito de atividade física, só com a liberação médica já é o suficiente. Lembrando que, pessoal, uma liberação médica ela deve estar pautada onde o profissional de educação física vai dar o documento para o médico do Parmediex. O Parmediex é um documento aí vindo lá dos pesquisadores lá do Canadá, onde que estão as maiores referências aí de pesquisa no treinamento para gestante. O Parmediex é um questionário onde vai dar uma tranquilidade, uma segurança para a intervenção do profissional de educação física, além de colher dados aí que nós não temos referências, o médico da gestante que tem. E esse questionário, Parmediex, ele vai ser respondido pela gestante e pelo médico da gestante.
obtendo assim a liberação médica. Então, obteve a liberação médica, vamos iniciar a atividade física, pessoal. Beleza, e por que é tão importante, né, a atividade física? Então vamos para as evidências agora. Primeiro aspecto que a gente vai colocar é a depressão, pessoal. Durante a gestação existem várias alterações hormonais, alterações emocionais, tensões, né, principalmente daquela primeira gestante, a primeira vez que eu vou ser mamãe, ou então, pessoal, existe aquela mamãe que não estava preparada, né? Então tem que alterar rotina de trabalho, rotina da vida no cotidiano, né? E todas essas questões, elas aumentam a probabilidade de desenvolver depressão, né? Uma tensão exacerbada. Então existe uma estimativa que a depressão em gestantes ela varia em torno de 7 a 20%. Foi a pesquisa de Goodman de 2009, tá? E além disso, existe uma meta-análise canadense aí do Bennett de 2004 que ele avaliou 714 artigos, um público de 20 mil pessoas avaliados, pessoal. E a prevalência de depressão nessas gestantes, ela veio em torno de 10%, tá? Sendo a maior incidência da depressão no segundo trimestre da gravidez, tá? Mais do que o primeiro e terceiro, mas os três tendo uma constante, ok? Sendo o segundo e o terceiro mais problemático. E essa depressão, pessoal, ela pode causar algum dano? Sim, pode causar problemas graves, tá? A pesquisa de Gentili, de 2017, ele vai colocar vários problemas que o feto ele pode desenvolver, como hiperatividade irregular, o recém-nascido ele pode produzir vários altos índices de cortisol e noradrenalina, né? Vai impactar uma redução da dopamina também, alterações no eletrocefalograma, né, pessoal, que vai pode sugerir desenvolver uma afetividade negativa, questões aí de neurais, né, falhas neurais e também comportamento estressado e depressivo do próprio bebê. E, consequentemente, um aumento da UTI pós-natal, né, neonatal e também de uma morte prematura. Então, a depressão é algo que a gente tem que ser bem gerido, bem cuidado, né? Devemos reger bem o ambiente da gestante e trabalhar para a gente evitar essa incidência da depressão. E a pesquisa do Robson, de 2018, ele verificou se questões de depressão em mãe promoviam modificações no cérebro da criança e observaram que alteravam determinadas modificações poderiam relacionar a vida inteira no cérebro da criança. Correlato de depressão. E que diabos, né, pessoal, uma depressão tem a ver com exercício? Olha só, pesquisa de Baker de 2009, eles colocaram ratos nascidos de mãe que ficavam confinadas, né, com restrição de movimento. E mostraram que os ratos nascidos dessas mães confinadas, eles desenvolviam alterações cognitivas e afetivas, né, após o nascimento. Por isso mesmo foi muito importante nesse período de pandemia, né, os grandes órgãos internacionais recomendar às mamães que se movimentassem mesmo em casa, né, por videoaulas, para que pudessem ter uma gestação com uma menor probabilidade de desenvolver a depressão. Então o exercício físico, ele vai melhorar o sono, ele vai impactar também na diminuição do estresse, né? E nessa pesquisa de Perales de 2005, eles pegaram um grupo de quase 200 grávidas. Metade fazia atividade física e a outra metade não. E olha que interessante. O score médio de depressão nas grávidas sem fazer exercício era 50% maior do que das grávidas que faziam atividade física. E só pensando nesse quadro inicial, pessoal, as grávidas a gente fala que elas não podem ficar paradas. A restrição de movimento é um fator para desencadear um processo de depressão e a gente tem que cuidar disso, tá? Além da depressão, outra coisa muito importante é a diabetes gestacional. Olha só essa lógica, pessoal, uma mulher grávida, ela é responsável por nutrir o feto. Os neurônios da criança, eles precisam de glicose. E se os níveis de glicose baixar, o feto pode ter problema. E para evitar com que a criança ela fique sem nutrientes, os hormônios da placenta, eles inibem a reação à insulina. Isso, pessoal, o que a insulina ela faz? Ela faz com que a glicose ela chegue no sangue e entre na placenta da mãe.
Tanto isso é verdade que acontece uma sensibilidade à insulina, ela cai em 56% no processo de gestação. Então, a partir do terceiro trimestre, a produção da glicose ela aumenta e ela fica com mais glicose para suprir do feto. Só que a nossa alimentação hoje ela já é composta com alto índice glicêmico. Então, se a gente não controla bem essa glicose, a gente pode colocar no sangue muita glicose circulante, né? O que vai aumentar o risco de desenvolver diabetes e também obesidade. Então, estima-se que 1 a cada 7 nascimentos ocorra uma diabetes gestacional, sendo assim a grande importância de uma nutricionista para ela manusear a escolha dos alimentos, os alimentos mais nutritivos e com menor índice glicêmico, e também de se exercitar, né, pessoal? E o que isso pode impactar? Isso vai gerar algum problema, Pietrini? Olha só, a pesquisa de Cubo de 2014, ele fez um acompanhamento de 421 pais, mães, filhos, desde a geração até o início da puberdade. E se a mãe ela não controlava a glicemia, o risco da criança ser obesa na puberdade, ele aumentava em 3,56 vezes. E havia um risco 3 vezes maior de ter uma relação elevada na circunferência abdominal, relação cintura-quadril. E isso se agrava, pessoal, se a mãe ela não controlar o peso, né? Cerca de 5,56 vezes o risco de obesidade. Ou seja, a mãe que não controla a glicemia e também não controla o peso, ele tem um acúmulo de gordura, um aumento quase 6 vezes maior, né? Então é muito importante, importantíssimo o controle da glicose, tá? E o que a gente pode fazer, pessoal? Olha só, o exercício físico é uma receita simples. O exercício físico ele vai aumentar a expressão do GLUT4, que leva mais glicose para dentro das células. Além disso, melhorar a composição corporal, que vai influenciar positivamente, tá? Então, diminuição da diabetes gestacional. Tem outra pesquisa do Barro de 2010 que ele vai testar 64 mulheres que tinham diabetes gestacional e estavam entre 24 ao 34 semanas da gravidez. Essas mulheres elas faziam um simples programa de musculação. Olha que interessante, 3 vezes na semana fazia musculação com elásticos, uma percepção de esforço moderada, e uma vez era no consultório médico e as outras 2 vezes em casa com uma percepção de esforço bem leve. E olha só, pessoal, durante o estudo, eles faziam 4 medidas de glicemia ao longo do dia. Todos seguiam a mesma dieta, todas elas seguiam. E eles perceberam que os pacientes que faziam musculação, eles mantinham a glicemia mais controlada ao longo do dia. Então, mais vezes que essa glicemia foi testada, ela estava mais controlada, né? Então, essa exposição a glicemia elevada, ela pode gerar vários problemas aí ao longo da gestação e também epigenéticos ao longo da vida da criança. Muito importante controlar. E além disso, pessoal, da glicemia, está correlato aí também o controle do peso, né? Antigamente, né, a gente tinha um conceito da mãe raiz, né? Hoje a gente já tem a mãe Nutella, que ela fica toda cuidadosa demais, quer ser fitness, quer ficar bonitinha na gravidez, mas antigamente pensava-se que estou grávida, posso comer à vontade que depois eu recupero, agora me libera que eu estou grávida. E não é bem assim, né? A gente já mostrou essas evidências aí de aumento da glicemia, o que pode trazer de prejuízo. Agora imagina o aumento do peso, pessoal. Primeiro, uma das maiores instituições aí de medicina internacional, elas vão mostrar uma tabelinha aí de acordo com o seu IMC, Índice de Massa Corpórea. Primeira coisa que a gente tem que saber de quanto peso a gestante pode ganhar no processo de emagrecimento é uma boa referência de IMC. Primeiro, você pega o seu IMC. O que é o IMC, pessoal? É um cálculo que a gente divide o peso em quilos pela altura elevada ao quadrado, em metros. A gente faz esse cálculo e descobre nosso IMC. Geralmente, pessoal, uma mulher magrinha, ela possui o IMC abaixo de 18,5. E esse IMC abaixo de 18,5, existe uma estimativa de ganho de 12 a 18 quilos, né, de peso ao longo do processo da gestação. Já uma mulher que ela não é magrinha, né, ela é uma mulher que tem um percentual de gordura razoável, ela vai ter um IMC ali, olha, em torno de 18,5 a 25.
Na verdade, pessoal, isso não tem muito a ver ao percentual de gordura, né? Mas é esse cálculo que eu te disse. Existe uma correlação, tá? Mas que não é 100% próxima. Contudo, você fazendo esse UMC, você tem a mulher que ela tem um UMC de 18,5 a 25, a estimativa média é que ela ganhe de 11 a 16 quilos, tá? E a mulher que ela tem um MC de 25 a 30, geralmente associada aí com mulheres já com sobrepeso, não precisa de ganhar tanto peso, de 7 a 11 quilos, 11 quilos e meio, tá? E a mulher que ela tá com esse MC acima de 30, geralmente é a mulher que ela tem obesidade, ela vai ganhar de 5 a 9 quilos. Por quê? Porque ela já tem uma reserva de nutrientes considerável, né? E a gente não pode gerar um excesso de reserva que vai impactar tanto na probabilidade de desenvolver diabetes e obesidade no feto, na criança e na mãe, né? Então vamos lá, pessoal. Sobre peso, pesquisa de Motola 2009. Ele vai avaliar que 40% das gestantes, cerca de 40%, elas adquirem peso excessivo, ou seja, passam dessas margens aí indicadas por esse importante órgão internacional de medicina. E por quê, pessoal? Porque não controlam bem a alimentação e também não fazem exercício físico. E a possibilidade, né, de ser obeso passa por períodos críticos. Se a mãe que ganha muito peso, ela aumenta a probabilidade dela e da criança ser obesa. Além disso, o período neonatal, quando a criança, você começa a dar alimentos muito sólidos para a criança, alimentos muito calóricos, aumenta a probabilidade da criança também ser obesa. Então o controle de peso ele deve estar atento à mãe e também no período neonatal, né, pessoal? E olha a pesquisa de Hinckley de 2012. O que tem impacto esse ganho de peso, pessoal? Ele avaliou 3.600 gestantes até as crianças completarem 5 anos de idade. Isso mesmo, olha, uma pesquisa de grande escala. E ele verificou que se a mãe ganhar peso elevado, aumenta a possibilidade também da criança ter o peso elevado. E o simples fato da mãe ter engordado na gestação, se a mãe ganhasse mais peso, 7 anos depois, ela teria uma média de peso 5 quilos maior e um percentual de gordura 3% maior do que a mãe que se mantesse no peso recomendado. E olha, só de ter engordado no período de gestação, a gente não está falando nem pré nem depois da gestação. E a pesquisa de Traves e Reed de 1982, pessoal, eles acompanharam 2.590 gestantes e verificaram que uma margem de peso saudável influencia em questões cognitivas. Isso mesmo, se a mãe ela ganhasse mais dos 14 quilos, aos 5 anos de idade, as crianças tinham menor performance cognitiva. Interessante, né? Outra pesquisa do Conto de 2017 vai dizer que obesidade da mãe tem a ver com menor QI, maior ansiedade e maior depressão nas crianças. Então, o excesso de peso gera alterações na expressão do DNA, inclusive o peso da pré-gestação. Por isso que as mamães que elas têm sobrepeso ou peso elevado, é recomendado elas prepararem-se para essa gestação. Procurar uma nutricionista, procurar um programa de treinamento personalizado para conseguir gerir melhor esse percentual de gordura e esse excesso de peso para ter uma gravidez longe de complicações aí, a gente diminuir a probabilidade de risco. E olha só, a pesquisa de casa de 2013 acompanhou 2.000 mamães. Entrar na gravidez com peso alto está associado a problemas cognitivos do feto. Isso é da mãe, porque os pais que tinham peso alto não trouxeram correlação nessa pesquisa, tá? Então, muitos problemas o excesso de peso pode gerar. Obesidade, problemas cognitivos, problemas de resistência à insulina, inclusive a probabilidade da criança ser asmática. Aumenta essa probabilidade. Tudo isso ligado ao excesso de peso. E a pesquisa de Clapp de 1996 vai dizer pra gente, né, pessoal? Exercício físico é tudo de bom. Se a mãe fizer exercício durante a gestação, depois, os 5 anos depois, se nós avaliarmos a criança, ela vai ter uma melhor performance em testes de habilidade. Olha que interessante. Inclusive, pessoal, existe uma coisa que chama escala de Apner, que é uma escala que a gente faz depois da gestação, que vai avaliar inúmeras questões, né, em relação à saúde da criança, e
Geralmente a mãe que ela faz atividade física, a criança ela se sai melhor nessa escala de Apgar, tá? Ela tem melhores respostas à frequência cardíaca, ela tem melhores respostas de respiração, melhor tônus muscular, ou seja, sim, exercício físico, pessoal, é tudo de bom, tá? E além disso, falamos de diabetes gestacional, depressão e também controle do peso. Também tem o controle da hipertensão arterial, né? Que a gente com um bom condicionamento físico se mantendo e se mantendo também o percentual de gordura não elevado, a gente tem uma resposta de potensura maior, exercícios cardiovasculares, etc. E também o treino de força. Então, pessoal, falamos agora de postura, postura lombar, cervical, né? O busto da mãe cresce por causa do leite, então se não tiver uma preparação das costas, vai ocorrer, né, uma cifose, né? E também se não tiver uma preparação aí, olha, abdominal, mesmo tendo, né, pessoal, existe uma tendência enorme de hiperlordose, né? A coluna lá atrás ou a lombar, ela vai puxar para frente. Então, uma mamãe que ela tem uma preparação do core bem desenvolvido, ela vai sofrer muito menos durante a gravidez. Porém, olha que interessante, pessoal, essa postura do Grand de 2008, essa pesquisa, ela vai avaliar que 57% das gestantes, elas desenvolvem dores posturais. A dor lombar, ela está ligada a 70% das gestantes. Estimativa muito alta, né? Peito cresce, barriga cresce, hiperlordose, hipercifose. Então, a musculatura posterior, ela deve ser trabalhada. E olha que interessante, a pesquisa do Oldesimy de 2015, ele vai falar que exercícios básicos impactam na melhora da postura na musculação, levando a musculação aí, pessoal, como um remédio, treinamento de força como um remédio para a mãe, né? E a pesquisa do Conor de 2011 vai verificar diretamente essas questões posturais. E ele vai falar que fortalecer músculos posturais durante 3 semanas, 3 meses, as mulheres faziam 2 séries de extensora, flexora, leg press, puxada, extensão lombar e abdominal, com uma PSE leve, na casa dos 3. Esses exercícios, pessoal, para quem não sabe, por exemplo, num agachamento a gente trabalha também uma boa ativação de core. E nesses exercícios teve um aumento de fortalecimento lombar de 41%. Isso que a gente está falando de exercícios muito básicos, né? Se a gente faz isso ainda bem gerido num salão de musculação como personal trainer, o impacto disso é muito maior. E além da questão postural, que é fundamental e óbvia, né? Existem questões também de incontinência urinária. O que a gente tem hoje é que, se nós trabalharmos como prevenção, a incontinência urinária a gente consegue não desenvolver nas mães, ou seja, fazer atividade física com foco aí, né, de uma contração do períneo, que é o músculo profundo do abdômen. A gente trabalha o períneo quando a gente pensa que a gente está segurando o xixi, a gente tem um menor desenvolvimento de incontinência urinária. Depois que essa incontinência urinária ela é desencadeada, não tem relatos científicos que a gente consegue travar essa incontinência. Por isso, o trabalho de prevenção da incontinência urinária, ele deve ser feito. Assim, pessoal, como o trabalho da prevenção aí, olha, da diástase abdominal, que é algo que acontece relativamente comum, né? E a pesquisa do Benjamin de 2014, ele vai avaliar que as mulheres que fazem exercício físico, elas têm 35% a menos de chance de desenvolver a diástase abdominal. Porém, mesmo assim, eu fiz exercício físico, não fiz exercício físico, tive a gravidez com diástase abdominal, o exercício ele ajuda a reduzir essa diástase em torno de 13%. Ou seja, é bom para reduzir e é bom para prevenir. E agora falando algumas contraindicações, que é muito, muito importante todos termos aí essas contraindicações, bem pensadas aí, né? Tanto para o seu personal trainer, o profissional de educação física que cuida da sua saúde, e para você mesmo se prevenir para manter tanto a criança quanto a mamãe, né? Você saudável. Sobre as contraindicações, pessoal, uma muito falada aí, deitar de barriga para cima, é ruim ou é bom? Muitos médicos e algumas pesquisas também vão falar para evitar a barriga para cima. Por quê, pessoal? A lógica é, quando a gente está com a barriga para cima, vai comprimir alguns vasos. Por exemplo, a veia cava, que ela influencia no retorno venoso, né? E
vai deixar de levar nutrientes para o feto. Então, pessoal, alguns médicos vão dizer não, evite barriga para cima, mas a Associação Canadense ela vai dizer para a gente, vamos evitar essa posição, né, deitada de barriga para cima, se a mamãe sentir náusea, tontura, algum desses sintomas aparecer. Se não, você pode fazer o exercício físico, como a elevação pélvica, que é muito interessante para a mamãe quando ativada o períneo, né? Pode manter a barriga para cima, deitar de barriga para cima. A preocupação, pessoal, na verdade, em relação à barriga para cima, é em relação a todas as posturas que nós ficamos parados durante muito tempo. A gente rompe aí uma circulação de sangue positiva, né? E a gente não facilita esse retorno venoso que vai impactar nessa falta de nutrientes para a criança. Então, a nossa recomendação é evite ficar parado, ok? E outra coisa na musculação também que não é recomendado, né? É a manobra de Valsalva, aquela pressão que a gente faz, olha, segurando a respiração para carregar mais carga. Muita gente faz isso até sem pensar, inconsciente. Não, trabalha a inspiração e a expiração para evitar essa compressão de retorno venoso, tá? Além disso, o risco de quedas é algo que óbvio, né? Você está grávida, vamos nos exercitar em lugares com segurança, evitar exercícios de equilíbrio, não é o momento de fazer exercícios de equilíbrio e prevenir para correr o mínimo de quedas possível. E, pessoal, é interessante também a gente ter como algo considerável aí sobre a percepção subjetiva do esforço da mamãe. Ela costuma estar um pouco descompassada, tá? A pesquisa aí, olha, de Satin de 2012, pessoal, eles colocaram 45 mulheres para fazerem 30 minutos, podendo ser leve e intensa atividade, tá? Algumas mamães fizeram atividade a 51%, a outra a 70%, né? Então, olha que interessante, pessoal. Quando elas estavam a 50%, que é uma modalidade considerada intermediária, elas tiravam de percepção de esforço, davam uma nota de 3, que é considerada uma atividade leve. E quando elas estavam a 70%, elas davam uma percepção de esforço para a gente, uma nota de 4, que também é considerada leve. E essa pesquisa mostrou, pessoal, que as gestantes elas têm uma percepção do esforço menos dilapidada ainda. O processo de gestação leva a isso. Então, o personal que vai gerir o processo ele tem que estar atento, porque às vezes ela vai falar uma percepção de esforço média e ela está fazendo uma atividade intensa. Então, observar a frequência cardíaca, observar também o controle da respiração, a respiração está caindo, é muito importante para a gente evitar picos de frequência cardíaca alto. E por que os picos de frequência cardíaca altos não são interessantes? Olha só, pesquisa de Salvesen de 2012 foi avaliar 6 atletas olímpicas, colocaram elas numa esteira de inclinação e foram subindo a inclinação até a frequência cardíaca ultrapassar os 90%. E dessas 6 atletas olímpicas de endurance, provas de alta resistência, ou seja, tinha um VO2, né, de atleta, um condicionamento físico incomparável, muito bom. A partir dos 90%, 2 impactaram um sofrimento grande para o bebê, cerca de 2 minutos de duração. Então imagina para a mamãe que não é fitness, né? Trabalhar acima de 90% não é interessante. O feto ele entrou em bracardíaco, ou seja, uma frequência cardíaca muito baixa e a redução de quase 50% do volume de ejeção de sangue para o feto. Então, a frequência cardíaca não pode chegar alta, né? Além disso, pessoal, algo muito importante é evitar espaços quentes demais. Então, você tem uma academia toda fechada, ou então tá um dia de sol, você tem que se locomover andando para ir para sua academia. Evite lugares quentes, pessoal. Outra indicação, a piscina, ela ultrapassando aí, olha, de 28 graus já pode ser perigosa, né? A mãe, ela tá fazendo uma hidroginástica dentro da piscina, a temperatura muito elevada, vai aumentar a temperatura da mãe. E por que isso é ruim? Olha que interessante. A temperatura do feto, pessoal, ela é em média 1 grau maior do que a temperatura da mãe. Então, tendo 1 grau maior do que a temperatura da mãe, a mãe ela vai dissipar o calor, ela vai trocar calor com o ambiente. Então acontece que se a temperatura da mãe ela aumentar, o feto ele deixa então de trocar o calor com a mãe, causando todo aquele sofrimento, né? Ele deixa de dissipar calor. E quando a temperatura então
diminui a capacidade de oxigênio, cai, né? Sendo assim, ele vai dissipar calor através de uma troca com a mãe, que, consequentemente, dissipa o calor para o ambiente. Se a temperatura da mãe sobe demais, pessoal, o feto ele deixa de dissipar esse calor. Então, acontece que falta oxigênio para o feto, né? O que ele precisa. Então, ainda em relação à temperatura, Sasaki, em 1995, ele colocou ratos em piscinas aquecidas e os filhos desses ratos ele foi avaliar. E o que ele encontrou? Olha que interessante. Os filhos de rato que ficavam em piscinas aquecidas, pessoal, nasciam com problemas cerebrais, isso mesmo. É comum o exercício elevar a temperatura? Não tanto, o exercício ele vai elevar em torno de 1 grau a temperatura. Porém, todos esses fatores combinados podem ser prejudiciais para com que a temperatura da mãe ela ultrapasse o do feto, né? E aí fazendo a ausência de dissipação de calor. Então, é interessante a gente sempre se atentar a essa questão da temperatura, evitar dias quentes demais, lugares abafados demais e quando for realizar atividade em piscina aquecida demais. Então, falando agora de recomendações gerais, nós temos aí um norteamento das principais instituições de pesquisa que exercício físico é muito indicado, vai sim melhorar a saúde da mãe e do feto, fazer com que a mãe tenha uma gestação mais tranquila, mais saudável. Então, absolutamente recomendado, desde que tomemos esses certos cuidados relacionados à prescrição, como ela deve ser gerida e também a essas contraindicações. Então vamos lá, pessoal, fazendo uma recomendação aí geral, que ela pode variar de acordo com a individualidade, ok? Mas as intensidades recomendadas por esses grandes órgãos são percepção de esforço 6 e 7. Médio, podendo chegar até um pouco difícil. Lembrando, pessoal, que o personal que vai orientar uma gestante, é interessante ele lidar com o controle da respiração, esperar essa mãe aí, olha, estabilizar a respiração para fazer um novo exercício, porque a PSE da mãe, ela é um pouco desregulada, né? Ela tem um controle de PSE, ela uma percepção de fadiga camuflado por causa da gestação. Então, trabalhar com o controle da respiração ou um controle de frequência cardíaca é mais interessante, ok? Até 145 minutos por semana de atividade física, sendo aí recomendado 3 vezes a musculação ou 2 vezes cardiovascular, tomando cuidado para uma sessão de treinamento não ultrapassar em demasiado aí os 40 minutos, porque a gente coloca durante muito tempo alterações de frequência cardíaca, alterações de pressão arterial, então um tempo reduzido da prática, pessoal. Evitar lugares muito quentes, como foi falado, 30 a 40 minutos de duração, 10 a 15 repetições por exercício é mais do que suficiente, né? Quando a gente faz treinos de 30 a 35 repetições máximas, a gente acaba elevando em demasiado frequência cardíaca, pressão arterial, então esse controle de número de repetições e tempo sob tensão é interessante, tá? Fora isso, 2 minutos de recuperação é o sugerido, lembrando aí, ó, de esperar a frequência cardíaca se estabilizar. 2 a 3 séries por grupamento muscular, sendo recomendado aí o trabalho de grandes grupamentos musculares. Lembrando aí da nossa aula de volume, pessoal, mais do que 10 séries por grupamento muscular por semana não é recomendado nem mesmo para pessoas aí que são treinadas, né? Imagina para uma gestante. Então, pessoal, olha só, se a gente tem uma gestante, fazer exercícios de grande grupamento muscular são muito mais interessantes, porque a gente trabalha, por exemplo, num supino, peitoral, deltoide anterior, o tríceps, no agachamento.
o quadríceps, o glúteo, os isquiotibiais posterior dessa coxa. São exercícios funcionais que a gestante usa em um agachamento para subir e descer a escada, para levantar e sentar do sofá, para levantar e sentar do vaso. Exercícios funcionais de grande grupamento muscular porque impactam no dia a dia dessa gestante, na manutenção da força, da condição física, ok? Além disso, vamos lá, procurar lugares seguros, né, com risco de queda. Então, se na sua academia lá você tem que subir muito morro, ou então você vai fazer uma caminhada em lugares onde o asfalto ele é muito irregular, existe um risco de torção de tornozelo, consequentemente queda, né, o que vai impactar aí a segurança do feto. E correr também, pessoal, não é recomendado, né? Quanto mais corrida, mais velocidade, mais impacto. Pode ser interessante um treino cardiovascular intermitente, onde se acelera um pouquinho a temperatura, evita de ficar tanto tempo com a caminhada mais rápida para a frequência cardíaca não passar demais, e depois você diminui um pouquinho e dá uma recuperação. Por exemplo, 30 segundos na intensidade, 1 minuto e 30 de recuperação. Treinos interessantes aí para o trabalho da manutenção cardiovascular, mantendo a circulação em constante funcionamento. Então vamos lá. Trabalhar exercícios com enfoque postural, cervical, lombar, né? Evitar aí, olha, uma remada. Quando a gente faz com a pegada pronada, a gente está trabalhando o trapézio em porção medial. Estamos trabalhando romboides, maior, menor, toda essa musculatura de deltóide posterior, estabilizando aí, ó, evitando aquela hipercifose, protusão de ombros. Assim como nós trabalhamos um stiff, pessoal, ou então mesmo um agachamento, a gente está fortalecendo o core, eretores da coluna, quadrado lombar, ok? Multífido, toda essa musculatura vai contribuir para diminuir as dores na gestação, como a gente já apresentou para vocês. Além disso, pessoal, trabalhar musculatura do assoalho pélvico, períneo, aquele músculo profundo do abdômen que a gente pensa quando a gente está segurando o xixi. É interessante para prevenção da incontinência urinária, que é comum em gestantes. Jamais ultrapassar a frequência cardíaca acima de 90%. A gente viu, né, que o impacto que isso gera para atletas olímpicas, imagina para as mamães que estão longe disso. E essa questão de evitar de deitar com a barriga para cima, ela é recomendada para as mamães aí que estão com tontura, náusea, se esse tipo de movimento, né, gera esse tipo de sensação nas mamães, né? E, consequentemente, evitar qualquer tipo de posição que fica muito tempo tarada e que veta aí a circulação do sangue, né, o retorno venoso, tá? Então, sendo assim, temos essas recomendações gerais que servem para nortear o trabalho aí do personal trainer e para as mamães se orientarem da importância de se exercitar para manter qualidade tanto da sua saúde quanto da saúde do feto, tá bom? Fique aí com essas dicas, esperemos ter contribuído para vocês para entender melhor sobre esse processo. Sem ansiedade, as recomendações estão aí para ajudar vocês, sem pânico demais, vamos gerir esse processo com calma, com tranquilidade, tomando os cuidados necessários, pedindo ajuda e orientação para profissionais que realmente estão se importando com a sua saúde, né? Tanto nutricionista quanto profissional de educação física, o médico, eles são profissionais aí que com um trabalho bem gerido, interdisciplinar, vão proporcionar para você uma saúde, uma gravidez plena, ok? E que o bebê nasça com muita saúde de você, mamãe, que está nos acompanhando aqui, tá bom? Um abraço para vocês e precisando de um treino aí bacana, a gente pode te ajudar, tá? Vem com a gente, Aquaplay Saúde Ampliada.